Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Ontem, então, o Senado aprovou, havia uma dúvida se haveria aí tempo, né, se a base governista iria pedir vista, tentar obstruir ali os trabalhos em relação a esse tema. Hoje, saiu uma informação de que o Jacques Wagner, senador líder do governo no Senado, admitiu ele ter feito um acordo na CCJ para não barrar, para não travar a discussão deste tema, em troca aí da aprovação do pacote para reduzir os benefícios fiscais, para dar uma aliviada, ajudar o governo a fechar as contas para o ano que vem. Lula negou ter havido aí qualquer tipo de acordo nesse sentido, mas o fato é que, no fim das contas, o Senado ontem, então, aprovou por 48 votos, 25 contrários, esse projeto de lei que reduz as penas dos condenados, né, pelo 8 de janeiro, que atinge também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados também dos núcleos. Vai vetar Lula disse que vai vetar, mas o Congresso pode derrubar o veto, tem isso, né? Exatamente. Muito boa noite, Paula, mestre Augusto, Piotr, Consta, boa noite ao nosso público. Pois é, para derrubar o veto do presidente da República são necessários 41 senadores, votaram 48. Essa anistia, de fato, essa redução das penas. Ou seja, há voto sim para derrubar o veto do Lula. Vai acontecer. Agora, se o Lula queria entrar em rota de colisão com um Congresso que já lhe é hostil, está fazendo todo o caminho bem certinho para não aprovar absolutamente mais nada. Porque se houve acordo, como o líder Jacques Wagner, o líder do governo, admitiu, quer dizer que, de fato, alguma coisa aconteceu e foi exatamente como ele disse, ou seja, a oposição, ou parte dela, votou para reduzir os benefícios fiscais, ou seja, aumentar os impostos, basicamente, aumentar a carga tributária e salvar as contas do governo no ano que vem, e, em troca, foi votada esta redução das penas. Agora, se o Lula quer voltar atrás e diz não tem acordo, etc., terá problemas nas próximas votações. Então, não me parece que ele esteja brilhando por articulação política ou por gênio, né, para tentar manter sob controle um Congresso que, em várias ocasiões, humilhou o Executivo. Em vários momentos o Executivo foi humilhado pelo Congresso e vai continuar sendo. Então, assim, das duas uma, ou Lula sabe de alguma coisa que a gente não sabe, mas me parece muito difícil, ou ele espera que o STF, mais uma vez, nesse consórcio, né, que está deixando um clima irrespirável lá em Brasília, salve um Executivo em clara dificuldade, ou ele está brincando com fogo e vai sentir qual que é o peso de um veto. Mais um, né, de vários que já foram derrubados pelo Congresso. O último deles foi, se não me engano, o marco do marco temporal, que também foi derrubado pelo governo, pelo Congresso, e que agora desesperadamente jogaram mais uma vez, para o STF, porque é um governo que não sabe governar, muito menos articular com o Legislativo. Nós chegamos à perfeição, né? Um ladrão é representado, tem como líder do governo o sujeito aí com a voz de castrato, que nos aborreceu e atormentou durante toda a CPI da Covid. Ele volta como líder do governo, o cara que passou mais tempo que capinha no Supremo Tribunal Federal para apresentar recursos contra decisões do Supremo. Ele deveria ser cassado por agir contra o Congresso. Deveria ser cassado. Isso é falta de ética, no mínimo. Consta, eu quero te ouvir, mas antes deixa eu trazer aqui a declaração do senador Flávio Bolsonaro em relação a esse tema. Não era exatamente o que a gente queria, não era o que a gente estava batalhando, mas é o que era possível nessa conjuntura de composição do Congresso Nacional, nessa conjuntura de interferência de forças externas dentro do poder legislativo. Então, quero dar os parabéns aos deputados, parabéns aos senadores, agradecer a todos que nos ajudaram a subir esse primeiro degrau, porque, como eu disse mais cedo na CCJ, não era nem para a gente estar discutindo dosimetria e nem anistia, era para estar discutindo a anulação dessa farsa que foi esse processo todo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram condenadas pelos seus inimigos.
Consta, eu quero te ouvir como é que você avalia esse processo todo, porque desde o início aí do ano a gente acompanha Hugo Motta, né, prometendo que iria colocar em votação o projeto da anistia, que foi desfigurado, ele indicou Paulinho da Força como relator, que rebatizou o projeto de dosimetria, ficou ali 2 meses com o projeto parado sem apresentar texto, foi aprovada uma urgência na Câmara dos Deputados sem texto e praticamente em menos de 10 dias apresenta-se um texto, passa na Câmara e agora no Senado Federal. Como é que você avalia toda essa cronologia aí para chegarmos nessa aprovação, Consta? Paula, a única conclusão a que a gente consegue chegar é que houve o aval do STF para esse projeto final, principalmente do Alexandre de Moraes. Por mais que ele tenha dito em entrevista recente, em fala recente, que é contra, né, aliviar a punição de gente que tentou golpe, eles precisam manter essa narrativa, mas pelo que se escutou nos bastidores, o projeto na Câmara veio com o aval do Alexandre de Moraes, por isso não podia haver nenhuma emenda, e não houve, e no Senado idem, tinha que ser só carimbado para não voltar para a Câmara, tanto é que o próprio senador Alessandro Vieira teve que reconhecer que pretendia mexer, mas desistiu. Então, me parece que essas falas do PT, do próprio Lula, são para jogar para a plateia do pessoal da esquerda. Esse pessoal que sai num final de semana de casa, né, para ver showmício de artista decadente e pedir a prisão de 14 anos de uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, cujo crime foi usar um batom numa estátua. Então, é espírito de porco, é uma turma que teve anistia lá atrás por crimes reais, de assalto a banco, de bomba, de sequestro, e não quer anistiar agora, ou nem mesmo reduzir a pena de pessoas inocentes para poder manter uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe. O Lula deve vetar mesmo para jogar para a plateia, em que pese ter feito acordo, tudo leva a crer, com o Congresso, e o Congresso vai derrubar o veto. Isso atrasa um pouco o processo. Quem está preso tem pressa, alguns casos levarão à soltura desses presos, né? Então é boa notícia, mas o senador Flávio Bolsonaro está coberto de razão. É o que tinha para o jantar, não é o ideal, longe disso, né? O mais correto seria anular esse processo todo. O Paulinho da Força apareceu como possibilidade viável porque veio justamente com a costura com o STF, né? Então era o que dava, eles realmente exercem um poder real ali dentro, não dá para achar que vai peitá-los e peitar também o próprio presidente da casa que prometeu e não entregou a votação no plenário do projeto de anistia. Então é uma vitória com um leve gosto de derrota para a oposição, né? Porque não é o que desejávamos nem o que precisávamos. E para o lado da esquerda é uma derrota também, porque eles não conseguiram barrar e ficam com essa narrativa de que estão aliviando a pena de golpistas e blá blá blá, mas no fundo também eu acho que eles entendem que isso pode ajudar a distensionar um pouquinho o clima no país. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048.